Pessoal, boa noite. Vocês têm dá uma olhadinha aqui. Boa noite a todos, né? Um prazer imenso. Uma vez, cadê que não apareceu aqui? Apareceu. Só uns 3 minutinhos aí pra gente compartilhar. Eu faço oração, a gente já começa. Boa noite mais uma vez. Eu acho que a hora que eu falei não tinha muita gente, agora já subiu para bastante pessoas. Já vai começar, pessoal. Só uns minutinhos pra gente compartilhar e já vai iniciar. Fazer oração, a gente já inicia. Pessoal, então vamos fazer a oração e a gente vai começar. Pedir a todos que firmem o pensamento em Jesus, que Jesus esteja conosco essa noite. Mais um dia, meu Pai, Deus amado, mais uma chance da vida de consertar os nossos erros, de praticar a caridade, o amor, que tanto o Senhor nos inspira e nos mostra. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe o nosso estudo, abençoe as palavras que serão ditas aqui, que a gente consiga e possa levar um pouquinho do alento para a casa de vocês. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Pessoal, boa noite então agora. Hoje a Claudinha está aqui, uma honra, um prazer imenso estar com a Dona Cláudia aqui para fazer junto com a gente. Hoje a parábola dos dois filhos, né? Eu vou ler um pedacinho dela, a parábola inteira. Para quem quiser, tá no Mateus 21, 28, 32, tá? Vou ler ela, depois a gente vai começar a comentar e no final a gente faz uma música como oração final, que eu acho que é uma música que se encaixa muito bem, é o que a gente vai tá falando aqui. E aí vocês deixam os copos de água perto de vocês aí, para a gente poder, para os espíritos superiores, frutificarem água com o remédio que a gente precisa. Então eu vou começar e a Claudinha vai falando, a gente fala junto, a gente vai complementando aqui. Então, parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Mateus 21, do versículo 28 ao 32. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com o Gabriel, né, que aceitou fazer comigo essa parábola. E falando um pouquinho, voltando, né, Jesus utilizava parábolas para poder transmitir ensinamentos. E através dela, ele fazia com que as pessoas refletissem, entendessem melhor sobre as leis divinas. E essa parábola dos 2 filhos nos mostra a história de 2 irmãos que agem de forma completamente diferente. O primeiro
fala que não vai fazer o serviço que o pai pediu, mas ele se arrepende, né? O arrependimento vem e ele vai trabalhar na vinha, ele vai e faz o que o pai pediu. O segundo não contesta a ordem do pai, aceita, mas o que acontece? Ele não vai trabalhar. Ele não nega, mas ele não vai trabalhar também. Ele aceita e não vai. E também ela nos mostra, traz pra gente o quê? A grandeza do nosso arrependimento. Que a gente tem que se arrepender, o arrependimento nosso tem que ser verdadeiro diante aos olhos de Deus. Porque ele é mais importante do que qualquer aparência, do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade, de qualquer intenção. O que Deus vê na gente é o nosso arrependimento. Isso aí, exatamente, Cláudia. A gente precisa entender, né, que a Cláudia falou perfeitamente bem, que essa parábola traz duas situações, né, pra gente, muito importantes. A primeira é a situação do primeiro filho, como a Cláudia já disse, né, que é uma situação de arrependimento, e a segunda, depois que a gente vai falar, que a Cláudia vai comentar um pouquinho, que é de uma outra forma, que é quando o filho fala que vai, mas acaba não indo, né? A primeira é muito importante. É importante a gente trazer todas as parábolas, o ensinamento de Cristo para o nosso dia a dia, né? E o nosso dia a dia acontece muito isso, né? Parece que Jesus, ele fala naquela época, mas é uma coisa atemporal, né? Que é para todos os tempos. Jesus fala grandiosamente para todos os tempos, e daqui muitos anos, eternamente, tudo que ele falou vai ser usado ainda, né? E quando o primeiro filho fala que não, e depois ele se arrepende e vai, exatamente o que a Cláudia disse, mostra um sinal de grandeza. Se arrepender é uma grandeza, né? Não deixa de ser nem uma caridade, né? Um amor próprio. A pessoa está lá no dia a dia, por exemplo, falou uma besteira para outra, acabou ofendendo a outra pessoa, que quase não acontece nos nossos dia a dia, né? É difícil acontecer você falar uma coisa que machuque a outra, né? Mas aí a pessoa vai lá, acaba tendo um deslize, que é normal, que todo mundo tem, né? Que a gente está aprendendo ainda. E aí a pessoa vai, coloca um pouquinho a mão na consciência e fala, mas meu Deus, por que eu falei isso? A pessoa não precisava ouvir isso. Realmente ela não precisava que assim fosse, e vai e se arrepende, e pede desculpa, e repara o erro. Lembrando aquele negócio, né, Cláudia? Não adianta a gente se arrepender do que a gente fez, né? Mas continuar cometendo os mesmos erros. Se você comete os mesmos erros, teoricamente você ainda não aprendeu, né? Você ainda está... Você pode até, quando deita lá na sua cama, falar que você se arrependeu e tudo mais, mas no dia seguinte faz a mesma coisa de novo, e pede tudo de novo, faz tudo errado de novo, depois volta a se arrepender de novo, a pedir para Deus uma nova oportunidade, Deus te dá uma nova oportunidade, mas essa pessoa, ela não realmente se arrepende do coração. É igual aquele negócio, a gente pede tanto para Deus, né? Às vezes eu deito na minha cama, mas Deus, eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais calmo, mais tolerante. Aí o que acontece? Eu pego o carro para ir trabalhar, eu pego uma pessoa na minha frente que não sai do lugar, que fica o carro parado, mas aí você coloca a mão na consciência e fala, mas caramba, eu pedi para Deus para ser mais tolerante, mais paciente. O que ele está fazendo? Está me dando uma oportunidade de ser mais tolerante e mais paciente. Nesse caso serve muito para isso, né? Quando o filho fala, não vou, mas depois ele se arrepende e vai, mostra muito a grandeza do arrependimento, do processo de se arrepender, de falar, cara, realmente eu estou errado, quero mudar, estou mudando e estou indo. Foi exatamente isso que aconteceu com o primeiro filho, né, Claudinha? Sim, tem que ser de coração, né? Não adianta usar de falsidade. Eu vou mudar, e põe aquela máscara, né, na sua frente, eu sou uma coisa, e depois eu mudo. Porque Deus está vendo no coração, né? Ele está vendo o espírito, a alma da pessoa. Exatamente. Então, Deus, não adianta você querer enganar. Não. Você falar para ele, eu vou, e vai lá e faz tudo com falsidade. Porque ele está vendo, diante do Pai não tem máscara, não tem nada. Não tem nada, nem no plano espiritual, viu, gente? Sinto muito falar. Não adianta. É isso aí. Então esse daí seria a parte do primeiro, né? Isso, o primeiro filho, né? Aí o segundo. A gente tem que estar atento às nossas palavras e examinar se as nossas ações refletem aquilo que a gente está dizendo. Exato. Né? Às vezes, nós comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai. Infelizmente, a gente promete fazer alguma coisa, acaba se esquecendo,
não faz o que prometeu, não faz O que combinou, né? o que combinou, e fica por isso mesmo, que é o caso do segundo filho, que falou que ia e não foi. Né? Que não deixa de ser uma mentira, uma falsidade. Não, também. exatamente, realmente. O segundo filho, ele traz aquela sensação, né? Pra gente que também quase não tem hoje, daquelas pessoas que... Tem até uma passagem no Evangelho, que eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas que ele fala sobre os sepulcros branqueados por fora, mas por dentro cheio de podridão. Né? Então é exatamente isso. Por fora a pessoa fala que vai, que quer, que no caso do filho, fala que realmente vai, que está indo, que vai fazer, mas no fundo do seu coração ele não está ligando para nada, ele simplesmente está fazendo isso por fazer, para que não fique enchendo o saco dele, né? E isso mostra muito bem essas duas vertentes. Então vale muito mais eu falar um não na hora, mas que seja do fundo do meu coração, que realmente eu não transpareci, eu não menti, né? E depois me arrepender e ir, do que realmente eu falar ali na hora para agradar gregos e troianos, mas na verdade não sair do lugar, não me manifestar, né? E Jesus, ele quer, através dessa parábola, realmente demonstrar isso, que muito mais vale uma atitude que você tenha do que realmente só uma palavra. Não é, Claudinha? Às vezes você não fala e faz. E é aquilo que eu conversei ontem com você. Tudo que a gente vai fazer tem que ser com amor. Não importa se é um trabalho, se é a caridade, tem que ser com amor. Se é o seu trabalho do dia a dia, tem que ser com amor também. Não importa se o salário é pouco, se não é. É aquilo deixa de que ser eu uma me caridade, né? a fazer, eu tenho que fazer bem feito. Com e certeza. não é para me mostrar para o patrão. Não é para passar por cima do meu amigo. Eu tenho que fazer por amor. Não é porque as outras pessoas que estão se servindo do meu trabalho têm que estar satisfeitas com ele. Por que eu vou fazer um trabalho mal feito? Então, tudo que a gente vai fazer tem que ser com muito carinho, com muito amor, com dedicação. Que é isso que conta. Sim. Porque a outra pessoa não tem culpa se eu estou ganhando pouco, se eu não estou insatisfeito com o meu trabalho. Se meu dia foi ruim, se meu dia não foi. Ruim, se não foi, ele não tem culpa da minha vida. Né? E é isso que interessa para Deus. E não é fazer a caridade, eu vou fazer para ganhar um pedacinho lá no céu, né? Eu vou fazer para ajudar o meu irmão, para tornar a vida dele um pouquinho mais leve, né? Para engrandecer um pouquinho, assim, né? Pelo menos um bom dia. Mas um bom dia que seja um bom dia, né? Não é aquele bom dia por quê? Exatamente. Né? Bom dia para você que tem dinheiro, né? O pessoal geralmente fala. Sim, tem que ser tudo muito bem feito. E principalmente, né, Cláudia, nesses tempos que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma fase muito complicada de toda a humanidade, né? Uma fase que, na verdade, deveria ser uma fase de comoção, sim, né? De todo mundo junto, mas acaba sendo ao contrário. Está acabando sendo uma fase de isolamento, mas não um isolamento só social, mas um isolamento de irmandade mesmo, assim dizendo, sim, né? A pessoa nossa, espirrou, ela tossiu, fica longe de mim. Não pode não. Fica para fora de mim, não quero mais você aqui perto. Em vez dessa pessoa que está falando, como tantas outras, né? Não só aqui, mas em todos os lugares, que estão excluindo muitas pessoas por causa do vírus, né? É claro que eu não vou pegar na mão dela e sair pra rua com ela, abraçando, não, ninguém vai se expor. Mas não há necessidade disso, né? A fase que a gente vive é uma fase que é preciso a gente ter, claro, um distanciamento social, né? Para que isso passe, né, a quarentena, por isso que é necessário que haja, mas é necessário que a gente tenha uma empatia e uma relação de irmandade, sim, com todos, né? É necessário que a gente faça aquela corrente do bem, né, que a gente esteja junto, que a gente pratique a caridade mesmo distante. Muita gente fala, mas não sai da casa dela para ir ajudar o outro, não sai da casa dela para entregar comida, não faz nada, mas fica lá falando da vida dos outros, né? Fala da vida dos outros. Praticar. Na hora de praticar, tá fora. E Jesus é um exemplo de amor, né? Um exemplo disso é quando naquela época lá, né, Cristo se juntava com todos os tipos de leprosos, de pessoas, cegos. E naquela época era uma coisa assim que era inadmissível que isso acontecesse, né? E ele realmente veio demonstrar o amor. Então por isso que eu acho importante
com que essa parábola que a gente toque nesse assunto também, porque é um assunto que é necessário. Essa irmandade, esse acolhimento social, essa corrente do bem que a gente tanto fala. E tem um filme que é maravilhoso, que chama Corrente do Bem também. Quem nunca assistiu, assista. É um filme excepcional, é muito bom. Como a caridade e como as boas ações, elas se multiplicam, né, através dos atos das outras pessoas. E essa parábola, ela quer nos dizer isso. Por mais que a gente erre todos os dias, por mais que todo dia a gente fale, por mais que todo dia a gente não consiga acertar, peque sempre nos mesmos erros, todos os dias a gente vai ter a oportunidade de olhar para o céu, levantar a mãozinha para Deus e agradecer a Ele, pedir mais uma oportunidade e se arrepender do fundo do coração, que tudo vai dar certo, que tudo vai funcionar. Tudo vai passar. Tudo vai passar, com certeza, né? Essa é a diferença, né, entre o segundo filho. E a gente achou eu vou fazer uma música ali depois. Então a gente conseguiu uma do Livro dos Espíritos, né, Cláudia? Você lê pra gente aí? Sim. É a 879 do Livro dos Espíritos. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí os Espíritos respondem: o do verdadeiro, justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o homem que é justo, ele segue os ensinamentos de Jesus e pratica a verdadeira caridade. A caridade deve ser praticada sem intenção de conseguir impressionar a Deus, sem receber nada em troca. A verdadeira caridade é aquela que fazemos de coração, buscando o bem do próximo, auxiliar para aliviar o sofrimento. Tudo deve ser feito de coração. Exemplos nós temos: Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Muitos aí que tiveram a vida toda Sim. em busca do bem, né? Do próximo. Sim, exatamente. Não é? Com certeza. Então, a gente tem muitos exemplos bons a seguir. Muitos. E Jesus, né? O principal exemplo, Cristo, né? Então, fica aí, praticar, gente, com amor no coração, se arrepender verdadeiramente. Não Esse é o exemplo da prática, né? E quando a Cláudia que escolheu a parábola, eu achei muito, muito interessante mesmo, porque ela realmente traz esses dois lados, né? Esses dois lados que a gente vive hoje, né? Principalmente o arrependimento, que não deixa de ser uma caridade. Sim. Pessoal, né? Uma caridade pessoal, quando você se arrepende de uma coisa que você fez, de uma coisa que você ou que você não fez, né? E pede desculpa e repara o seu erro. E essa mania que a gente tem de querer mostrar para os outros o que a gente faz, né? De sempre querer mostrar para os outros Sim. o que a gente está fazendo, o que a gente é. Parece até uma certa assim, parece até que você está implorando para que você seja notado. Talvez seja até uma falta de amor próprio com que você... E a pessoa faz isso como que se ela precisasse que alguém olhasse para ela e falasse: eu tô te vendo o que você está fazendo, né? Mas nesse caso, o que ela tem que fazer? Ela tem que parar de agir dessa forma, né? De falar as coisas e não fazer, e agir de uma outra forma, que é do que? Calma, antes de eu falar uma coisa, eu vou pensar, eu vou colocar o meu coração quietinho no lugar e vou falar o que realmente eu estou sentindo. Vou falar o que eu estou sentindo. Se eu tiver errado depois, eu irei me arrepender, igual o primeiro filho fez, né? Um exemplo disso é as caridades. Tem muita gente que faz a caridade só realmente para mostrar. A pessoa vai lá, faz a caridade, posta no Face para todo mundo ver. É claro que isso é totalmente diferente de um trabalho assistencial, Sim. um trabalho que você tem arrecadações, que as pessoas ajudam e que você posta as coisas para que as pessoas vejam para onde está indo aquilo que elas estão fazendo, exatamente, e para ajudar as outras. Mas tem uma grande diferença, não na postagem, mas na intuição que você tem por trás, exatamente, a intenção que você tem por trás dessa mensagem. E é exatamente isso que essa parábola quer nos dizer. Qual é a sua verdadeira intenção? Eu acho que isso é o fator. Qual é realmente o seu sentimento? Qual é a sua verdadeira
essência. Essência. Sim. E essa palavra arrependimento é muito importante nos dias de hoje. Porque as pessoas elas não se sentem na obrigação de se arrepender. O arrependimento é claro que é uma coisa pessoal, é claro que é uma coisa que tem que vir de dentro para fora, mas ela não deixa de ser uma obrigação. Eu tenho a obrigação de me arrepender se eu fiz algo errado. E é isso que a gente busca. Se realmente a gente está em um mundo de prova e expiação, como estamos, em um mundo de evolução, que viemos para cá justamente para evoluir, né, para passar por essa fase que estamos passando, e muitas vezes se vivemos as coisas que estamos vivendo na nossa vida hoje, foi porque a gente pediu para que seja assim, ou porque fosse necessário que acontecesse dessa forma para a gente evoluir. É necessário que eu aprenda a me arrepender. Arrependimento não é só quando eu ofendo uma outra pessoa, é quando eu preciso também. Às vezes eu posso fazer alguma coisa que eu não ofendi ninguém, mas eu ofendi a mim mesmo. Eu ofendi o meu corpo físico. Eu peguei o carro bêbado, saí, o carro, dirigi, bati, não matei ninguém, não bati outro carro, mas quase acabei com a minha vida. Isso é uma forma de você se arrepender consigo mesmo. E pensar que você poderia ter matado outras pessoas. Exatamente. E pensar que você poderia ter tirado a vida de outras pessoas. O arrependimento, então, no meu ponto de vista, e o que a doutrina acredita, além de ser uma coisa importante, é uma coisa extremamente necessária. É uma coisa que deve ser obrigatória. Um dia a gente vai chegar e o arrependimento vai ser uma obrigação. É claro que um dia a gente vai chegar e não vai precisar se arrepender porque a gente não vai errar mais. Né? Mas com certeza hoje as pessoas deveriam olhar mais para essa palavra e olhar realmente, colocar a cara de frente ao espelho e imaginar que isso não é uma vergonha, eu me arrepender. Eu não vou ser visto de forma diferente se eu por acaso chegar em uma pessoa que eu ofendi e falar assim, me desculpa, falei coisa que eu não precisava ter feito. Qual é o problema da gente fazer isso? E às vezes é isso que eu acho que é difícil a gente entender hoje em dia. Sim. É difícil, o orgulho fala um pouco mais alto. Mais alguma coisa, Claudinha? E eu acho assim que não tem idade para se arrepender, não tem idade para tentar mudar. Porque a gente não sabe quantos anos nós vamos ficar nessa encarnação. Exatamente. Eu tô com 60 e anos, outra, tá tarde para isso. Isso é uma coisa física, né? É uma coisa material a idade. Né? O nosso espírito é milenar, né? Sempre será eterno. Sim, então nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para mudar. Né? Mas eu já estou velho. Não tá, o espírito não envelhece. O corpo físico, sim. O meu espírito, não. E outra coisa, pode falar. Então, nunca é tarde, gente. E esse arrependimento, é importante a gente falar isso, ele não precisa vir, não é obrigatoriamente ele tem que vir com sentido de culpa, com uma angústia. Não necessariamente ele tem que vir dessa forma. Ele pode vir de uma forma totalmente espontânea. É que geralmente a gente só se arrepende depois que a gente se sente culpado pelo aquilo que fez. Mas isso não necessariamente precisa ser assim. Né? Mais alguma coisa, Claudinha? Fechou, né? Fechou? Só, a gente vai fazer a música agora, tá? Mais uma vez, agradecendo a todos que estão presentes, quase 150 pessoas online ou ao vivo. Muito obrigado, agradecer a Cláudia, que eu achei fantástico, não só a parábola, mas tudo que ela precisou, tudo que ela foi atrás. Então, realmente, Claudinha, muito obrigado. Foi assim, além da gente estar conversando aqui, dizem que quando as pessoas fazem parábolas, palestras, muitas coisas assim, é mais para elas do que para os outros. Sim. E com certeza mesmo, isso foi muito para mim, para minha pessoa, eu também. E isso é muito legal, né? Quando a gente estuda e a gente consegue refletir os nossos atos, né? Refletir o que a gente está fazendo de errado ou o que a gente está fazendo de certo também, que é importante. Né? Tá. Cara, assim, perfeito eu não sou. 99% eu sou perfeito, mas 1% ali, ó. Esse 1% eu faço algumas coisas erradas, cara. Mas alguns, não são muitos, não. É só alguns, assim. Mas é pouca coisa, fica tranquilo. Olha, eu vou fazer a palestra já, eu listo. Fica tranquilo. Tinha que dar pitaco na parábola, né? Hã? Tinha que dar o pitaco. Não, mas é normal, isso daí eu já tô acostumado, mas pode ficar tranquilo. Não, o Alexandre já perceberam que ele tá aqui assistindo, né? Não precisa falar que ele tá ali assistindo. Na verdade, o pessoal já tava esperando que você ia comentar. O pessoal já sabia que você estava aí no cantinho, já sabia.
Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, tá? Todos que compartilharam, todos que estão assistindo. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele dê uma noite maravilhosa, um resto de semana maravilhoso a todos. Que a gente consiga passar por essa fase juntos, de mãos dadas, isolamento social, mas de mãos dadas por pensamento e com amor. E que Deus nos abençoe eternamente. Deixe seu copinho de água aí do lado, a gente vai fazer a música agora. Quem souber pode cantar junto. E que Deus abençoe a todos realmente. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez o Gabriel, né? O Alexandre e a Ana por terem me convidado, né? Por terem confiado. Nunca, né? Pouco tempo que eu estou aqui, não esperava ser convidada para fazer uma parábola. Agradeço de coração, que Jesus esteja presente no lar e no coração de cada um. Obrigada. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Só avisa que nós vamos parar e nós vamos... Ah, verdade. Vamos parar agora e o Alê vai fazer a palestra em Duartina, né? Vai fazer daqui, né? Nós vamos compartilhar, só não vai ser pela nossa página. Tá, não vai ser pela nossa página, mas a gente vai compartilhar.
Aí nós vamos estar na página. A gente vai compartilhar, mas a gente vai fazer então, a palestra vai ser transmitida por lá, a gente vai compartilhar aqui da nossa página. Então saindo daqui, todo mundo para lá e vamos embora. Beleza, pessoal? Boa noite, dorme com Deus, que Deus abençoe.